Olá, eu me chamo Wanda e moro em Santa Catarina e eu trabalho como enfermeira em um grande hospital daqui. E o caso que irei relatar aconteceu há vários anos atrás, onde não só eu, mas o meu marido e o meu filho também viram e escutaram aquilo. E por um tempo, aquela entidade fez com que nossas vidas virassem de cabeça para baixo. Tudo começou quando eu e o meu marido nos mudamos para a casa do seu avô, que havia falecido há mais de 10 anos. E nesses 10 anos, ninguém da família do meu marido quis morar lá. E no início, eu não entendi o porquê de ninguém nunca ter ido morar naquela casa, pois nela dava para umas 3 famílias morar, de tão grande que a casa era. E tinha ao todo 2 andares, contando com 7 quartos, 4 banheiros, 3 áreas de lazer e 2 cozinhas. Quando cheguei lá, fiquei maravilhada com a casa e seria perfeito para a gente, mas não tivemos tempo de explorar muito ela, pois aquela casa era o lar de uma criatura maligna. No início, quando nos mudamos, não percebemos nada de estranho na casa, mas o primeiro a dar sinal de que ela era mal assombrada foi o meu filho. Sempre escutávamos ele falar que na casa tinha um menino e que eles sempre brincavam juntos, e não liguei muito para aquilo que ele me dizia, pois como ele tinha somente 7 anos, podia ser algum amigo imaginário dele. Só que não era. Depois de um mês morando ali, o meu filho mudou totalmente. Ele mal falava e começou a ficar muito tempo sozinho em seu quarto. Eu, achando o comportamento dele muito estranho, resolvi perguntar o porquê dele estar daquele jeito. E a resposta que eu obtive me deixou de cabelo em pé. O meu filho me disse: Mamãe, o meu amigo disse que não era para eu brincar e que se eu fizesse isso, ele iria me matar. Eu fiquei abismada quando ouvi aquilo do meu filho e continuei conversando com ele. E perguntei: Mas que amigo é esse, meu filho? E ele, em silêncio, ficou e só apontou para a parede, mas não tinha nada lá. Me arrepiei todinha depois daquela conversa que tive com ele. E depois contei tudo para o meu marido. E ele achou que fosse porque tínhamos mudado recentemente e ele ainda estivesse se adaptando na casa nova. Confiei no meu marido, mas fiquei com o pé atrás naquela história. Foi então que o tempo foi passando e meu filho estava ficando cada vez pior, ao ponto dele nem querer comer mais. Foi então que tive a ideia de levar ele para passar um tempo na casa de minha mãe. E foi depois que ele foi para lá que coisas sinistras começaram a acontecer. Na primeira noite, sem meu filho em casa, eu e o meu marido escutamos passos dentro de casa, mas não víamos nada, somente o som de como se alguém estivesse andando pelos corredores. E isso foi muito assustador, mas preferimos ignorar, pois poderia ser as pessoas lá fora na calçada. Mas depois dos passos, começamos a ouvir vozes. O primeiro a ouvir aquilo falar foi o meu marido. Eu estava no andar de cima, dobrando roupas, e ele estava no andar de baixo, preparando a comida. Quando ele escutou eu chamá-lo no quintal. E eu na varanda vi meu marido no quintal chamando por mim. E de lá eu falei: "O que foi, Luiz?" E ele, sem entender, respondeu: "Eu é quem pergunto, por que você está me chamando?" Eu estranhei a fala dele e respondi: "Mas eu não te chamei, eu estava lá no quarto, dobrando roupas." Meu marido, ainda sem entender, me chamou lá para baixo e a gente foi conversar. Ele então começou a falar. Eu estava cortando verduras quando escutei sua voz, me chamando lá no quintal. A voz falava: "Luiz, vem aqui no quintal." Escutei aquilo somente uma vez, e quando fui ver, não era você. Parecia que você estava no quintal. E se não era você, quem era então?
Luiz é o nome do meu marido, e eu sempre chamo ele assim. E seja lá o que fosse aquilo, não era eu. E ficamos pensando no que possivelmente era aquilo, mas continuamos a viver ali, apesar do medo, e aquilo só foi piorando. Depois do meu marido, foi a minha vez de ouvir aquilo falar, e confesso que era igual à voz da minha avó, que na época ainda era viva. Tudo aconteceu numa noite de sábado, em que eu estava sozinha em casa. Eu estava no banho, quando escutei a voz da minha avó falar: Vandinha, Vandinha, abre aqui a porta. Eu desliguei o chuveiro e fiquei no banheiro, ouvindo aquilo, pois só podia ser minha avó, pois só quem me chamava assim era ela. Foi quando novamente aquilo falou: Vandinha, Vandinha, abre aqui a porta. Coloquei a toalha e fui até a frente de casa e abri a porta, mas não tinha ninguém lá fora. Eu então tranquei a porta e já ia voltar para o banho. E enquanto eu estava no corredor, indo para o banheiro, escutei uma voz grave falar bem perto de mim. Eu tô aqui, Vandinha. Senti um grande calafrio quando escutei aquela voz e gritei bem alto. E aquilo foi tão surreal para mim que eu desmaiei. E só acordei com meu marido me chamando. E contei para ele da voz que escutei e que com um susto eu tinha desmaiado. Foi então que implorei para ele para a gente sair dali, pois ali era o lar de algo maligno que não sabíamos ao certo o que era. Nós então fomos para a casa de minha mãe na mesma noite e ficamos lá por alguns dias até a gente arrumar uma casa nova e saímos de lá o mais rápido possível. E agora eu entendi o porquê ninguém queria morar ali, pois a casa do avô do meu marido era mal assombrada e ainda hoje ninguém mora lá. E me pergunto o que seria aquilo na casa. Uma entidade? Um demônio? Eu não sei, mas aquilo imitava a voz de entes queridos, além de aparecer somente para meu filho, na forma de uma criança. Atualmente, vivo bem, graças a Deus, mas confesso que essa foi a pior experiência da minha vida.